E aí, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Que Deus sustente e guarde você em todo o seu caminho, por onde você andar, que seus passos sejam firmados na rocha, que o seu coração seja cheio, plenamente cheio da alegria que vem do Senhor, que a cada dia você experimente essa bênção que é de estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso e desfrutar da parte dele a alegria da eterna. Existem momentos na nossa vida que se tornam mais significativos ainda em razão das circunstâncias que nos rodeiam. E à medida que a gente percebe tudo aquilo que Deus faz, onde Deus está, como Ele comanda a nossa história, tudo isso enche o nosso coração de gratidão, de louvor a Deus, e ainda que a luta seja grande, de muita fé no Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado. Só quero dizer para ele que eu estou ouvindo um retorno aqui no meu ouvido. Eu falo e repito. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Agora eu já sei o que estava acontecendo comigo, já estou mais tranquilo, já não estou tão maluquinho. Já não estou tão maluco assim como eu achei que estivesse. Falei, meu Deus, estou ouvindo vozes, mas parece a minha. Então, meu Deus, pior ainda. Além de ouvir a voz, eu estou escolhendo a minha própria voz para me ouvir. Jesus tem misericórdia. Eu havia colocado o alto-falante e ele estava funcionando pelo seu microfone, porque, JR, eu estou muito feliz. Estou tão feliz que eu convidei a família da Luz do Mundo para participar conosco. Então, nós estamos transmitindo esta live que está aparecendo aqui. Eu estou terminando alguns detalhes aqui para colocar para os nossos irmãos, tanto no YouTube quanto no Facebook da nossa igreja. Evaldo Beranger no YouTube e Evaldo.Beranger no Facebook. Ainda a nossa igreja ainda não tem o número suficiente de pessoas. Então, e você precisa de mais um tempinho para colocar? 30 segundos. Ok. Enquanto você finaliza esses pontos aí, quero deixar você à vontade, quero dar boa noite a todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma live nossa. Que prazer, que privilégio a Igreja das Américas tem de todas as terças e quartas-feiras aqui no nosso Instagram. Nós temos essa nossa live conversando com pessoas que nós respeitamos, com quem nós aprendemos muito, pessoas que nós admiramos, com servos de Deus que têm feito a diferença no trabalho do Senhor. E para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Se quiser convidar outras pessoas, é sempre muito legal. Também quero convidar você a conhecer todas as mídias sociais da Igreja das Américas. Em cada uma delas, por favor, curta, siga, participe lá no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever lá para você ter também acesso a todo o conteúdo que a Igreja das Américas tem disponibilizado, além de todos os cultos, mensagens, as nossas lives, todas as atividades, culto com crianças, tudo está rolando lá. Você vai ter um acesso aqui, vai ser para a gente muito legal que a gente tenha você com a gente participando também, conhecendo essa estrutura, né? Boa noite para as pessoas que são de outras igrejas, que nos seguem aqui no Instagram da Igreja das Américas. É muito legal que você também esteja aqui com a gente. E são todos muito bem-vindos. Fiquem muito à vontade, muito em casa aqui entre nós, porque é uma alegria muito grande interagir com pessoas tão incríveis como essas que nós temos conhecido aqui, também através das redes sociais. Você está acompanhando a gente aí de onde? Me conta aí, de onde você está acompanhando a gente? Enquanto o reverendo Evaldo conclui ali essa primeira etapa, a gente está vendo que está ele aqui, de conexão no dele. Isso, caiu tudo agora. Meninas, acompanhem lá, vejam se precisa de mais alguma ajuda. Olha aí, muito bem. Tá vendo, Bernardo? É igualzinho você ainda. Então, a mesma coisa. Pequena diferença, pequena diferença. Muito bom. Muito bom. Quem está vindo aí de onde? Obrigado aí pelo carinho. Bernardo, Dani Lomba, Liliane, Vânia Marangoni, seja bem-vinda, sejam bem-vindos.
todos são acolhidos com muito carinho aqui, com muito respeito. Joseli, que está em Rio das Ostras, que bom, que Deus abençoe. Olha aí, Oliveira Marlane, seja bem-vinda também de igual forma. Os demais estão aí, ó, Renata e Hermênio do Rio, maravilha. Denise Soares, boa noite para você. Lucila Gomes, de Duque de Caxias, obrigado. Sandro Santos, aqui do Recreio, valeu, Sandro. Professor Robson Luiz está em Niterói. Kelly está em Vila Velha, belíssima cidade, Vila Velha. Morei aí, Kelly, terra muito boa. Morei em Vitória. Araújo Faria Sol, muito bem. Danilão está colocando aqui o Instagram do reverendo Evaldo, @EvaldoBeranger. Marlene Cardoso, Evaldo quando quiser. Então vamos buscar aqui o reverendo Evaldo para ele também estar com a gente participando. Ele também está para ele estar com a gente participando da nossa live, o nosso convidado de hoje, que eu faço questão de apresentar com carinho, com muito respeito. Marlene, Deus te abençoe. Josias, aí está na Praça Seca, que maravilha. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Nosso convidado de hoje é alguém que eu conheço há bastante tempo, eu não sei quantos anos. Eu o conheci quando ele era pastor da Igreja Presbiteriana em Niterói e já nutria ali uma grande admiração. Depois a história melhorou ainda mais porque eu acabei tendo o privilégio de trabalhar com ele lado a lado, sendo colegas de ministério, ambos liderados pelo reverendo Guilhermino Cunha e Evaldo Beranger no ministério lá na Catedral, onde servimos juntos durante muito tempo. Foi uma bênção de Deus também. Mais recentemente, Evaldo está pastoreando a Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Evaldo é casado com a Beatriz, que tem aqui minha profunda admiração. Um beijo para ela. Evaldo é de família de pastor, não é o único pastor da família. Evaldo é professor de qualquer matéria. Você pode escolher uma matéria aí. O Evaldo tem conhecimento de vários assuntos, tanto que o meu objetivo hoje aqui, depois de apresentá-lo, é dizer boa noite, Evaldo. E aí a minha próxima fala vai ser boa noite, Evaldo, boa noite, pessoal, até a próxima live. Então, reverendo Evaldo, boa noite. Boa noite, querido JR, que alegria estarmos juntos aqui. De fato, nossa amizade, nosso encontro, nosso conhecimento é antigo. Desde a época... Eu tenho a impressão que você estudou com o meu irmão no seminário. Seu irmão? Nós não tivemos... Não, o seu irmão era quarto anista, eu era primeiro anista. Eu fui calouro. Ok. Fui calouro. Por anos, meu irmão saiu. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo naquela época, né? Já seria uma bênção adiantada. Nos conhecemos quando eu era pastor aqui em Niterói, quando eu mudei, tornei-me carioca, né? Hoje eu me peguei carioca mesmo, eu estava de chinelo e meia. Eu falei, gente, isso mais carioca não tem. E eu estou aqui há quase 20 anos no Rio de Janeiro, já praticamente sou carioca de coração, adotei. Não sou carioca, né? Sou fluminense, eu estou morando em Niterói, embora pastorei na cidade do Rio de Janeiro. E depois, juntos ali na Catedral, tivemos um tempo muito bom. Pude aprender muito com você, pude aprender muito com sua amizade, pude crescer muito com tudo que a gente passou juntos ali. A equipe era uma equipe maravilhosa, nós tivemos um líder extraordinário, que foi o reverendo Guilhermino, e eu sempre me dediquei, sempre gostei muito de participar de aulas, né, de ser professor. Hoje eu me apresento como pastor e professor, porque eu, de fato, estou dando aula no seminário, estou dando aula na faculdade de Ciências e Teologia, e também estou estudando ensino à distância, estou me especializando em EAD. Nesses tempos, já desde o ano passado que estou assim, eu não imaginava que nós iríamos usar tão rápido, né? E tão importante matéria que está se tornando central nos dias atuais. JR, que alegria, uma alegria conversar com você, os irmãos da Igreja das Américas, muitos já são conhecidos do coração
gente assim da alma, né? Gente que a gente ama de paixão, e alguns que eu não conheço ainda, mas que eu tenho certeza que seria amizade e amor instantâneo, porque quando a gente encontra o povo de Deus e o povo de Deus está imbuído nas coisas de Deus, a gente percebe que a graça de Deus está presente ali e há uma ligação instantânea, não tem jeito, a gente não consegue ficar longe, né? Muito bem. Evaldo, no seminário, você tinha dificuldade com alguma disciplina? Eu tinha dificuldade com a disciplina pessoal. Pessoal. Eu sempre, eu sempre tive muita dificuldade com disciplina pessoal. Eu não fazia exercícios, eu tinha horários de estudo irregulares. Eu, desde muito cedo, JR, eu tenho muita facilidade de aprender. Isso pode ser uma grande bênção, mas às vezes pode se tornar uma maldição, porque a gente relaxa e não cria aquela disciplina necessária. E isso eu percebi anos depois, porque enquanto eu sempre fui um aluno muito aplicado, assistia às aulas com muita, né, interesse, anotava tudo, então, e eu guardava com muita facilidade, graças a Deus por isso. O que acontecia? Eu estudava muito pouco para as provas, porque a matéria estava ali e tal, então eu gastava o tempo lendo outras coisas, procurando e tal. Quando eu realmente precisava estudar, quando a coisa era realmente complicada, eu tinha dificuldade, era com a disciplina pessoal. Eu sempre tive facilidade, eu costumo dizer que eu gosto de qualquer assunto. Qualquer assunto me interessa. Né? Você me conhece, você sabe. Conheço, por isso que eu falei que você tem habilidade sobre vários assuntos. E para cada assunto você tem um outro lado. Você tem uma palavra diferente, uma informação que chega. Isso, Evaldo, assim, eu tô dizendo isso com muita admiração, entendeu? E gratidão, porque eu posso desfrutar disso na nossa amizade, na questão ministerial, na própria rádio. Isso tudo aí faz parte da nossa vida. Evaldo, quando a gente fala de Antigo Testamento, e aí, pensando assim, por exemplo, em algum episódio, personagem, alguma história do Antigo Testamento que, de forma especial, cala ao coração, ou até que recentemente você acabou visitando esse texto, esse episódio, tem algum? Olha, tem sim. Eu sempre sou apaixonado por aquilo que eu estou estudando no momento, eu tenho uma paixão muito grande. Mas há, sim, na Bíblia, um personagem e uma história, uma saga, que desde criança aquece o meu coração, porque meu pai contava essa história com cores muito vivas. Meu pai era pintor, artista, e ele não era somente um bom pintor com as mãos e desenhava muito bem, mas ele pintava as histórias com a palavra. Ele contava de uma tal forma que a gente via o quadro. E eu me lembro quando nós éramos crianças, nós éramos 5 filhos, minha mãe está passando um tempo aqui com a gente, veio para passar uns dias e ficou presa na quarentena. Tadinha. Beijo para ela. Eu lembro quando ela está assistindo lá na sala. E eu lembro-me quando eu era criança, nós nos aninhávamos na cama do meu pai e da minha mãe para dormir, para fazer o culto doméstico. E o meu pai pegava o texto bíblico e começava a ler, e ele lia em sequência, ia explicando e contando para a gente, e a gente ficava imaginando, era a nossa televisão, vamos dizer assim. E quando chegava no melhor da história, ele cortava, dizia, bom, agora nós vamos dormir, nós vamos orar, mas pai, não sei o que, não. Aí ele orava com a gente, e nós cantávamos, e nós dormíamos. No dia seguinte, a gente estava louco. É a história de José. A história de José é, para mim, uma das histórias mais extraordinárias. Todas as vezes que eu a leio, JR, eu choro. Todas as vezes que eu a leio, eu derramo lágrimas. De falar do assunto, eu fico emocionado. E, ultimamente, eu andei lendo um livro sobre a teoria da narrativa, sobre a análise narrativa do Antigo Testamento. Você sabe que eu sou apaixonado por exegese do Antigo Testamento, dou aula de hebraico, e comecei a ler essa história no original e perceber detalhes da análise da narrativa
Esse livro é extraordinário. Ele me abriu os olhos para a história de José, como eu nunca havia pensado. Há coisas escondidas ali que são maravilhosas. A história de José lembra a história de Jesus. Ele também foi vendido pelos seus irmãos, ele foi traído pelos seus irmãos. Há ali uma história muito bonita de redenção. Quando Judas, que foi quem teve a ideia de vender o irmão, e o vendeu por 20 moedas de prata, que é mais ou menos o mesmo preço que se pagou por Jesus, porque ele era adolescente, 20 moedas. Se ele fosse adulto, seriam 30 moedas de prata, como o caso. E Judas é Judá. Judas é o mesmo nome. Então Judá vendeu o irmão. E depois, Judá, quando se põe diante do irmão e não o reconhece, e o irmão ameaça, não, o Benjamim vai ter que ficar aqui, vocês podem voltar, ele vai ficar, ele que roubou minha taça, e ele é obrigado a pagar por isso. O Judá se levanta e fala, meu senhor, não faça isso, o senhor vai matar meu pai. Vamos fazer uma coisa, eu fico no lugar do meu irmão, e o senhor pode fazer comigo o que quiser. Nessa hora, Judá se transformou no leão da tribo de Judá. Ele assumiu a atitude de Cristo, a atitude messiânica de dar a vida pelo seu irmão. E é por isso, e eu descobri isso esses dias, e é por isso que no Novo Testamento é da tribo de Judá que vem o Messias. Por quê? Porque o seu ancestral também deu a vida pelo seu irmão. Então, se eu começo a falar sobre esse assunto, você me conhece, eu não paro mais. O quanto, Evaldo, essas descobertas, elas te norteiam para aprofundar ainda mais o seu conhecimento de uma história que você aprendeu ouvindo com seu pai, com a sua mãe, ao lado dos seus irmãos, e que é uma história que, por ser um clássico, né, ela é uma história conhecida, mas revela de uma maneira muito clara, assim, que eu queria destacar isso, é que cada vez que a gente estuda, a gente aprende alguma coisa, de alguma coisa que a gente julgava saber demais até a hora que aprendeu. E aí a gente diz assim, bom, considerando esse episódio, eu não aprendi muita coisa ainda. E esse olhar de aprendiz... Você tem quantos anos de pastorado, Evaldo? Eu me formei em 1985, fui ordenado em 15 de fevereiro de 86. Nós estamos no ano de 2020. Eu vou fazer neste ano 34 anos de ministério. Não, já fiz. Já fiz em fevereiro. 34 anos de ministério. 34 anos de ministério. E continua aprendendo. 34 anos de ministério, não estão contando os 4 anos de seminário. Você fez em 4 ou em 5? 4, né? Não estamos contando os 4 anos do seminário e nem o tempo anterior. Então, veja, isso é uma coisa muito importante de se estimular o estudo, né? Ninguém sabe nada, né, Valdo? Ninguém sabe nada. Normalmente, quem sabe pouco acha que sabe tudo. Mas quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe quão vasto é o conhecimento bíblico. Mais a gente aprende quanto o conhecimento bíblico vai além. Quanto tem coisa para a gente aprender. Eu, acho que no último ano, no ano passado, eu estudei muito o livro do profeta Jeremias. Eu já li o profeta Jeremias algumas vezes, mas nunca fiz um estudo aprofundado. E quando eu estava fazendo mestrado na PUC, eu tive o privilégio de estar estudando com uma professora, a doutora Maria de Lourdes, e ela estava trabalhando a questão dos últimos anos do reino de Judá. E os últimos anos do reino de Judá conta com personagens extraordinários, que são justamente, ele é contado tanto no livro dos reis como no livro das crônicas, também é contado no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, e nós temos uma hipótese de que Abacuque também tenha vivido nessa época, embora haja uma certa controvérsia. Então, ela abriu assim, fez um esboço muito rápido
de um estudo integrado destes livros todos. E eu saí do curso com esse propósito no coração, um projeto, nunca tive a oportunidade. No ano passado eu falei, eu vou me dedicar a esse projeto, quero ler esses textos no original, gostaria de conhecer o livro do profeta Jeremias melhor, e aí eu comecei a analisar a história do profeta Jeremias, e é outra história que está se candidatando a rivalizar, se é que isso pode acontecer, com a história de José. Porque Jeremias é um profeta extraordinário. Você imagina você ser chamado por Deus, para profetizar desgraça. Ninguém gosta de profetizar desgraça. Ninguém gosta de ser o portador de notícias como a gente recebe todo dia. Olha, morreram tantas pessoas, é perigoso, tem que ficar em casa. O que as pessoas querem ouvir? Olha, acabou, descobriram a cura, que ótimo, nós vamos poder sair na rua amanhã e tal. Só que, se a gente disser isso e não for verdade, nós estamos sendo muito irresponsáveis com respeito a isso. E eu estou usando esse exemplo porque nós estamos vivendo isso, né? É muito difícil para... Eu oro muito por aqueles que são responsáveis pela saúde no país, pelos ministros, por aqueles que estão interinos. Eu tenho orado por todos eles, sem distinção, sem nenhuma preferência ou não. Porque a posição dessas pessoas é uma posição muito difícil. Eles precisam, às vezes, profetizar desgraças. E Jeremias foi chamado para dizer, olha, não acreditem que nós vamos vencer. Nós vamos perder essa guerra para os babilônios. E além de perder essa guerra para os babilônios, vocês estão confiando no Egito. O Egito já foi poderoso. O Egito não vai nos livrar. Se nós não nos entregarmos ao inimigo, meu Deus do céu, quem é o general que quer dizer para o seu exército, vamos nos entregar? Não. Ainda mais nos tempos que nós vivemos. Então, Jeremias foi chamado para profetizar, nós vamos perder a guerra. E a nossa vitória está em nós nos humilharmos e deixarmos ser cativos pelos babilônios. Eu fico pensando que muitas vezes a gente precisa dizer coisas que são extremamente desagradáveis de dizer. Nenhum de nós gosta de dar notícias que entristecem. Eu ia falar más notícias, mas mesmo notícias que entristecem, quando dadas por Deus, são boas novas. E é o caso do profeta Jeremias, né? Então, à medida em que a gente vai se aprofundando, né, eu já li Jeremias tantas vezes, quanta coisa eu deixei passar. Quanta coisa! Eu já li o livro de Reis, eu já li, imagina, 34 anos de ministério, só de ministério, e eu procuro ler a Bíblia constantemente, mas eu li a Bíblia várias vezes. Eu sou cristão, sou criado em família presbiteriana desde o berço. Eu frequentei a escola bíblica dominical desde criança. Eu tenho lembranças maravilhosas da escola bíblica dominical. Eu conheço essas histórias muito bem, graças a Deus. Eu tive esse privilégio, e é um privilégio realmente extraordinário. Você também, eu creio, teve esse mesmo privilégio. Você teve o seu pai e sua mãe maravilhosos, sempre cristãos, sempre firmes, né? E são pessoas que eu admiro extremamente. A gente percebe a marca do pai e da mãe na vida da pessoa. E a gente admira essas pessoas sem as conhecer, quando a gente conhece um irmão como você e tantos outros irmãos. Há aqueles que tiveram também a experiência de se converter depois e não tiveram esse privilégio quando criança. Vários deles dizem, JR, que inveja santa eu tenho de você. Como eu queria ter lido a Bíblia quando era criança. Como eu queria ter sido encaminhado nos caminhos do Senhor desde pequeno. E é um privilégio, realmente. Então, é isso. A gente tem uma... Olha, eu ouso dizer, pode ser que eu esteja sendo ousado demais, que a gente vai explorar a palavra de Deus por toda a eternidade. E ainda assim, haverá coisas para aprender. Essa descoberta contínua da palavra de Deus, em qualquer aspecto, ela nos traz um alimento que é sólido para a nossa vida. É duro quando a gente observa
alguém que despreza as Escrituras. E quando a Bíblia diz que a gente deve examinar, né, e essa é uma fala que não é uma leitura superficial, o exame é algo detalhado, o exame é algo que não tem pressa, o exame é uma questão em que você precisa ouvir vários pontos de vista daquele exame, observar uma série de coisas. O que você acha, reverendo Evaldo, que nos falta como comunidade, como igreja, e aqui sem mencionar uma ou outra especificamente, mas o que faz falta para que a gente, sabe, para que a gente esteja, para que estivesse no outro nível, para que a gente esteja no outro nível, o que a gente precisa fazer para que a gente esteja nesse outro nível aqui, que a gente poderia estar e eventualmente a gente não está, a gente acaba muito sensível a uma série de apelos que são apelos centrados no homem e deixando de lado a glória de Deus e o privilégio de adorar o Senhor com simplicidade, estarmos ali na contemplação, virou uma coisa muito prática, né, ou pragmática, tudo muito é isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo outro. O que falta, Evaldo? Ou o que nos falta, por favor? É uma pergunta que eu tenho me feito há alguns anos, sabe? Eu tenho me feito há alguns anos e você tem acompanhado as lutas de ministeriais de tantos colegas, as minhas, as suas, todos nós acompanhamos, às vezes de longe, às vezes mais perto. E eu tenho perguntado muito a Deus o que eu preciso fazer. Há muitas fórmulas, e todas elas muito boas, né, de plantação, de revitalização de igreja. Tem muita gente bem intencionada e fazendo coisas maravilhosas. Eu tenho procurado ouvir todo mundo, tenho procurado ler todo mundo. Mas há uma coisa no meu coração que me incomodava muito, e me incomoda ainda, que é a seguinte pergunta. O mundo está mudando, e o que é que nós estamos fazendo de errado? Alguma coisa precisava ser feita, e eu não sabia, eu realmente não sabia. Essa quarentena tem me feito meditar muito. E eu percebi que nós ficamos reduzidos com essa quarentena a coisas que são fundamentais e básicas no relacionamento de uma comunidade eclesiástica. Do que é que nós estamos sentindo falta? Do templo. É verdade, o templo nos traz aquele conforto, né? O templo nos dá um lugar de referência, o templo tem todos os mecanismos para que as coisas funcionem. Alguns são mais privilegiados, outros menos, outros mais simples e tal, mas é uma espécie de proteção, de refúgio que nós temos. Bom, não podemos mais ir ao templo. Não podemos. O que é que tinha no templo que agora a gente tem que reproduzir de longe, né? E as redes sociais, principalmente as mídias eletrônicas, têm nos dado essa oportunidade de manter o contato mesmo sem nos tocarmos. Há uma moça na minha igreja, você a conhece, a Eduarda Emerick, é uma menina que não enxerga, é uma menina extraordinária, já fez novela, já foi dubladora, já dança balé, escoteira, ela é fantástica, ela é extraordinária, ela talvez esteja nos ouvindo aqui, deve estar vermelhinha, tadinha, mas ela entrou para a PUC, conseguiu passar para a PUC, um curso muito difícil, conseguiu uma bolsa de estudo, a PUC é cara, ela não tem condições de pagar o curso, tanto ela quanto outras pessoas, mas é um excelente curso, ela já terminou esse curso. E ela tem feito uma palestra e tem sido convidada para falar em várias universidades, em vários simpósios, em vários lugares, onde ela diz assim, como enxergar sem ver. E ela fala de como ela aprendeu a enxergar sem usar os olhos. Ela enxerga com os ouvidos, com as mãos, quando ela trabalha com as crianças, ela é uma das professoras das crianças. E as crianças chegam perto dela, ficam meio ressabiadas, ela pega na criança e diz, olha, vem aqui, deixa eu ver seu rosto. Sabe como é que eu vejo? Eu vejo colocando a mão. E aí ela põe a mão no rosto da criança e tal. E as próprias crianças, é questão de 5 minutos e qualquer criança se envolve com ela.
e ela descobriu o segredo de ver, de enxergar sem ver. Nós precisamos abraçar sem tocar. Nós precisamos beijar sem tocar os lábios. Nós agora estamos precisando estudar a palavra de Deus. Interessante, às vezes o deslocamento para a minha igreja é um pouco difícil, porque não há ônibus regulares, há apenas um ônibus. Se a pessoa não tem carro, a dificuldade, a nossa igreja fica num lugar que é um pouco isolado, né? Então, muita gente tinha dificuldade, e ali a região, às vezes, pode se tornar mais perigosa. Então, se a pessoa não tem carro, ela vem com medo de tal. Nós estamos tendo uma diminuição, principalmente nos cultos da noite, de frequentadores, porque as pessoas não podiam. Uma live que eu faço, às vezes, às 18 horas e 30 minutos, eu depois, terminou 5 minutos depois, eu vou olhar as estatísticas, eu estou atingindo 400 pessoas, 500 pessoas. É claro que muitas são de longe, não vão se tornar membros da nossa igreja, mas a gente talvez esteja aprendendo a alcançar as pessoas sem que elas estejam perto. Então, talvez, ao final dessa quarentena, a gente chegue à conclusão de que nós precisamos voltar aos fundamentos. Aos fundamentos. Eu estava no curso de ensino à distância, e é um curso da UF, um curso excelente, e tem quase 800 alunos no Brasil inteiro. E a gente divide, é claro, em grupos menores. Nós estávamos discutindo o início da EAD, né, que foi em 1800 e alguma coisa, que um professor começou a oferecer cursos por correspondência. Eu fiquei impressionado com isso. 1850 e alguma coisa. Aí, numa das discussões lá, eu joguei um assunto, eu disse, olha, eu acho que, na verdade, quem começou o EAD foi o apóstolo Paulo. E todo mundo falou, o que você quer dizer com isso? E eu falei, gente, olha só, o apóstolo Paulo, ele chegava numa cidade, ele falava de Jesus, criava ali uma comunidade, depois ele saía, ia para outro lugar para continuar o ministério dele, mandava os seus colaboradores irem lá para ver como é que as coisas estavam, ajudavam, o que eles podiam resolver, eles resolviam. Aí eles voltavam com notícias daquela comunidade e o apóstolo Paulo, então, escrevia a eles uma carta, orientando-os, utilizando os recursos moderníssimos de mídia que havia no Império Romano, que era a epístola, a carta, eram os correios, eram os portadores, era o pergaminho, era o papiro. São mídias moderníssimas para a época do apóstolo Paulo, e ele usava o que havia de mais moderno. Ele seria talvez um usuário constante das redes sociais nos dias atuais. E com aquela carta, ele estruturava a igreja sem estar presente. Ele fazia com que a igreja entendesse os mistérios de Deus. E aí, o pessoal começou a falar, gente, eu nunca tinha pensado nisso, que coisa interessante. Foi uma discussão muito bacana, muito interessante, onde a gente percebeu que nós temos todos os recursos para fazer o mesmo que o apóstolo Paulo fez, e com muito mais recursos, digamos, de atingir o mundo todo, até os confins da terra. Quem é que sabe quem está vendo essa nossa live? Quem é que pode imaginar onde esta live vai ficar registrada e vai fazer diferença? Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que assistiu uma transmissão que eu fiz há 5 anos atrás, e ele estava dizendo, olha, Deus falou comigo ao meu coração, e eu queria te agradecer, eu queria entrar em contato e tal, descobri que ele mora num outro estado e tal, encaminhei-o para uma igreja, falei, olha, espera acabar a quarentena, não vai à igreja agora não. Mas percebe, nós estamos precisando voltar aos fundamentos. Eu acho que é isso que está faltando. Seja qual for o método, seja qual for a técnica, a criatividade está aí, é maravilhoso. A gente vê a criatividade das pessoas. Tem gente fazendo coisas extraordinárias que a gente nem imagina que poderiam ser feitas através da internet. Já havia antes da quarentena. Uhum. Quantos ministérios... O que você chama de fundamentos? Bom, primeiro, o relacionamento humano e o relacionamento com Deus. Esse relacionamento tem que ser fortalecido.
fortalecido pelos meios que nós tivemos, pelo telefone, pela conversa, pela visita pessoal, pelo estar junto, pelo abraço, por tudo isso. Nós vamos voltar a fazer tudo isso. Se Deus quiser, né? Isso vai passar, né? Então, isso é a primeira coisa, relacionamento. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Eu confesso a você que eu levei anos depois de formado no ministério para entender essa frase. Levei anos para entender. Amor é relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam, estão em presença um do outro eternamente. Isso os teólogos chamam de pericorese. Essa presença, esse estar junto. Por que é que Jesus tirava tempo para orar? Né? Para a gente pensar que só ora quem está com problema, só ora quem tem dificuldade. Não, Jesus estava com tudo, ele tinha capacidade de resolver qualquer coisa. Ele estava com todas as coisas nas mãos, mas ele tinha saudade do Pai. Ele tinha saudade de sentar e conversar com o Pai. E a oração para Jesus era alimento para a alma. Então, relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com os homens, com os irmãos, relacionamento com aqueles que não são da família da fé. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro, sério, profundo, relacionamento com a natureza. Com a natureza. Nós precisamos voltar a nos relacionar com a natureza. É impressionante. 4 meses de pandemia, 6 meses de lockdown no mundo, o mundo já é outra coisa. O buraco de ozônio do Ártico já se fechou. Os rios estão voltando a ter golfinho em lugares onde há muito tempo não tem golfinho. Lá em Veneza, as águas voltaram a ficar transparentes. Então, é possível sim, ter um relacionamento harmonioso com a natureza. Segunda coisa, aprender e se alimentar da palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Mas também aquilo que ele deixou registrado, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, o relacionamento, a oração, o contato com a palavra de Deus, esses são fundamentos que não podem ser esquecidos em qualquer que seja o ministério, por mais criativo, por mais grandioso, por mais simples. Por mais simples. Eu me lembro, uma coisa que me emocionou muito há uns 2 ou 3 anos atrás, eu encontrei um membro que era da igreja de Niterói, eu encontrei com ele aqui na rua de casa, eu falei, puxa, como é que você está? Eu falei, eu estou indo ao hospital, eu falei, alguém está doente? Ele falou, olha, tinha uma pessoa doente da minha família, eu estava visitando e tal, mas ela já voltou para casa, mas eu estou indo para o hospital por causa de outra pessoa. Eu falei, o que aconteceu? E ele me contou a história, eu vou resumir. A história é a seguinte, ele conheceu um senhor de muita idade, que estava completamente catatônico. Lá ele perguntou para o enfermeiro, ele falou, olha, ele é um homem muito culto, muito inteligente, uma pessoa extraordinária, mas ele não está em coma, mas ele desistiu da vida. E esse meu amigo, um membro da igreja, foi e começou a conversar com aquele senhor, o senhor olhou para ele e tal, ele perguntou, você gostaria que eu lesse para o senhor? Ele é aposentado, esse membro da minha igreja. O homem olhou para ele, piscou, no dia seguinte ele pegou um livro, levou e começou a ler. Ele estava fazendo isso há quase 3 meses. O homem já estava conversando. Olha bem. Pouco tempo depois o homem saiu do hospital, porque alguém parou e foi ler para ele. E foi ler para ele. Isso é maravilhoso. A gente fica pensando naqueles ministérios que alcançam milhões de pessoas, são maravilhosos. Mas quem é que vai alcançar aquele homem na cama de um hospital que não conversa com mais ninguém? Às vezes uma coisa, uma palavra, uma coisa que pode fazer diferença. Então, eu acho que é isso, voltar aos fundamentos, relacionamentos verdadeiros e profundos, sinceros, conhecimento da palavra de Deus e da palavra que é Jesus Cristo e oração, comunhão com o Pai, comunhão com os irmãos e tudo isso.
Palavra muito boa, Evaldo. Deixa eu dar boa noite para todo mundo aí. Para todos, tem muita gente acompanhando a gente aqui, de perto, de longe, Manaus, Espírito Santo. Obrigado pela presença e a participação aqui de todos. Pastores, aí acabou de entrar nosso amigo reverendo Hernandes Dias Lopes, sempre participa aqui das nossas lives. Meu príncipe, como diz ele. Também vi aqui o reverendo Josias, vi aqui o reverendo Carlos Alberto Henrique, que foi seu colega em Campinas. Meu cunhado foi seu colega. Seu cunhado. Da mesma turma, Evaldo, ou não? Não, ele foi de uma turma depois da minha. Ele foi da turma que o Ricardo Agreste estudou. Ele tem a impressão que ele de quarto. Ele foi colega do Ricardo Agreste, que foi meu colega de quarto. Nós moramos no mesmo apartamento. Evaldo, Felipe Barreto está aqui. Felipe tá aí? Várias pessoas da minha... Felipe Barreto, pastor Jânio está aqui presente, Madalena, Dona Val, querida Dona Val. Tem muita gente aqui da nossa igreja também, o Heitor que tá eu aí, estou retransmitindo. O Heitor está aí. O Heitor, o meu irmão, deve estar. Entrou? O Ed não está, porque... entrou? Heitor, o Ed não deve estar. O Edivaldo está transmitindo nesse horário também, lá para a igreja de Araçoiaba da Serra. E eu sei que as minhas duas irmãs estão assistindo e monitorando se eu não esqueço de ligar o microfone, porque eu sempre esqueço de ligar o microfone. Logo o microfone, Evaldo? Logo o microfone. Eu estou precisando de um curso de treinamento em rádio com você. E Você não precisa de nada, você é fera. É bom isso também. Felipe, grande Felipe. Evaldo, a gente está caminhando assim para o nosso último quarto aqui de tempo. Novo Testamento. Uma história, um personagem que você tem assim, uma identificação grande, ou mesmo como você descreveu, né? Que você descobriu uma coisa nova recentemente. Olha, dizer também que meu pai também está aqui, olha, acabou de entrar aí. Presbítero Everaldo. Maravilha. Olha, bom vê-los juntos, conversa boa, edificante, Deus abençoe. A minha irmã também está aí, família sempre participando. Mamãe também está aí, isso é bênção pura. Olha, fala aí, Evaldo, conta aí pra gente. Bom, no Novo Testamento eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo. Né? Embora eu me identifique muito com Pedro, com seus rompantes, eu gosto muito também, de uma maneira muito especial, das epístolas de Pedro, mas uma história que aquece muito o meu coração é aquele personagem que não aparece tanto. Ele aparece muito pouco na Bíblia. É José, o pai de Jesus. Eu acho José extraordinário. Eu acho que José, eu não sei o que eu faria no lugar dele. Minha noiva chega para mim e diz, olha, estou grávida. E não é seu. Mas como assim? É do Espírito Santo. Meu irmão, eu não sei o que eu faria no lugar dele. E a atitude que ele teve, né, de pensar em abandoná-la secretamente, ele ao fazer isso e estudando profundamente os costumes da época, o que você pensaria dele é que, desculpe a expressão, é meio forte, mas se diria que ele era um canalha, porque ele estava noivo de uma moça, se aproveitou dela e fugiu quando viu que ela estava grávida. Ela seria poupada do apedrejamento porque ela estava noiva e desposada com José, então ela não cometeu o adultério, mas isso o José fez para salvá-la. Uma pessoa que está disposto a abrir mão da mulher que ama para salvá-la é um homem extraordinário. É um homem extraordinário. Deus falou a ele, só um anjo, só o arcanjo Gabriel para convencê-lo e para dizer, olha, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, porque qual é o filho que não é gerado por ação direta de Deus? É claro que tem a intercorrência do homem, da mulher, e isso é uma dos milagres da natureza. Mas ali nós temos uma criança que vai ser gerada sem a intercorrência masculina, mas que tem a ação de Deus presente.
E eu acho José extraordinário. E eu creio muito, a gente sabe, a gente estudou Cristologia, e a gente sabe que Jesus, ele, ao deixar sua glória e vir morar conosco, ele voltou a ter a capacidade de aprender. E muito do que nós vemos na personalidade de Jesus, da pessoa divina, humana de Jesus, é caracterizado pelo que ele aprendeu em casa. Você não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus viveu, é claro que ele é Deus, e aí a personalidade de Deus, a grandeza de Deus se faz sentir através dele, mas ele era um homem perfeito que tinha suas características marcadas pela presença do seu pai. Ele é chamado lá no capítulo 6 de Marcos de o carpinteiro. Não é ele o carpinteiro que vivia aqui, não vive entre nós, seus irmãos? Quer dizer, Jesus trabalhou com o ofício que ele aprendeu com o pai. Até os 30 anos, ele deve ter sido carpinteiro. Eu lembro que meu pai contava essa história para a gente, ele dizia assim, vocês imaginem uma cadeira feita por Jesus. Vocês imaginem uma mesa feita por Jesus. Vocês imaginem um armário feito por ele. E a gente ficava olhando os armários. E eu imaginava assim, aquele armário maravilhoso, colorido, cheio de... coisa de criança, né? Coisa de criança. Mas é possível que é possível. Com certeza, a vida de José e a vida de Maria, a quem eu admiro profundamente também, influenciaram profundamente a vida de Jesus. E ele, Jesus, veio e se submeteu a estas pessoas, porque eram homens, era um homem e uma mulher de bem. Eles eram homens de Deus. Então, eu tenho uma admiração profunda por José. Né? É claro que a história de Paulo é emocionante. A gente começa a analisar a história de Paulo e vai vendo o método paulino de crescer, de plantar igrejas e tal. Tudo isso é maravilhoso a gente estudar. Mas, se eu fosse qual carta de Paulo? Qual carta de Paulo? Eu sou apaixonado pela carta aos Gálatas. É interessante, né? Por quê? Na carta aos Gálatas, ele abre o coração aos Gálatas. Ele deve ter passado entre os Gálatas momentos muito difíceis. Ele chega a dizer que os Gálatas, para poder salvá-lo da enfermidade que ele tinha, seriam capazes de doar os próprios olhos para ele. E ele diz, quem vos fascinou para sair do verdadeiro evangelho? É uma carta que fala muito contra o aspecto judaizante. Provavelmente os fariseus que se converteram, eles trouxeram muito do farisaísmo para dentro do cristianismo. E aí nós temos aquele grupo que vivia perseguindo Paulo. Na carta aos Gálatas, para mim, é onde nós temos uma descrição mais completa do que aconteceu com Paulo nos 14 anos que aconteceu entre a sua conversão e quando ele foi trabalhar em Antioquia. A melhor descrição que nós temos é na carta aos Gálatas. Então, é isso aí. Carta de Paulo aos Gálatas é uma das minhas preferidas. Foi uma das primeiras que eu estudei com o livro do lado. Hoje... Assim, comprei um livro sobre as Gálatas e aí eu analisei ponto por ponto. Quando eu era adolescente ainda, tinha 17 anos. Foi o primeiro livro que eu comprei de comentários aos livros bíblicos. Eu estava lendo hoje, Evaldo, Gálatas 3, especialmente o versículo 28, está até aberto aqui, que diz assim, dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O contexto é outro, mas eu estava lembrando desse texto em razão de todas as manifestações que acontecem no planeta hoje, de maneira especial em razão daquele ato extremamente violento e racista que aconteceu nos Estados Unidos. Enfim, isso trouxe hoje, terça-feira, de forma especial, tem sido de manifestações através das redes sociais, as empresas, isso, enfim, tem uma lógica, né, de estabelecer que não há diferença entre negros e brancos.
E a Bíblia já nos traz isso de maneira muito clara, do ponto de vista da fé, e o assunto aqui é fé, do ponto de vista da fé, não existe a diferença. Então, é muito interessante quando a gente lembra que na igreja não pode haver, nem de longe, uma sombra de qualquer tipo de interpretação de superioridade quando a gente conhece o Evangelho. O Evangelho nos faz ver as pessoas como elas são, absolutamente iguais a nós. Não há melhores, não há piores, todos nós somos absolutamente iguais diante de Deus, por isso que é muito legal quando a Bíblia diz que nós somos pecadores. E aí, pô, todo mundo, né? Tá todo mundo ali embaixo. Quando a gente vê Isaías, né, e vai dizer, ai de mim, depois ele diz que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, quer dizer, está todo mundo debaixo ali da mesma condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí Cristo vem, né? Cristo vem e nos leva a ver a vida de uma nova forma. Então, aquele que era racista, ele deixa de ser, porque ele encontrou no outro seu irmão, um igual. Esse texto é interessante porque ele pega 3 dimensões da vida social, né? Ele pega a dimensão racial, ou a etnia, ele pega a dimensão homem-mulher, questão de gênero, e ele pega a dimensão social, de nível escravo ou livre. Não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Então ele pega aquelas dimensões que perpassam a nossa vida e são eternas, né? Sempre haverá diferenças sociais, sempre haverá diferença de gêneros e sempre haverá diferenças étnicas. Estas diferenças não podem fazer diferença na vida do cristão. Isso é maravilhoso, Geraldo. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer o carinho dos nossos queridos e amados que participam com a gente aqui pelo Instagram. Muita gente agradecendo, Evaldo, e trazendo palavras doces, como é comum ao povo de Deus, que quem é doce exala doçura em tudo que faz. Então, muito obrigado pelo carinho de todos aqui, que Deus abençoe a todos. E aí, Evaldo, eu quero dizer para todo mundo que essa nossa live, ela vai estar disponível no YouTube, no canal do YouTube da Igreja das Américas. Daqui a pouquinho, Evaldo, eu te passo já o link prontinho para que você compartilhe com seus amigos, mas quero dizer para você que nos acompanha, que é muito importante. Existem determinados dados que a gente pode pegar outra vez, ouvir outra vez e compartilhar com pessoas especiais daqui a pouquinho no YouTube da Igreja das Américas. Evaldo, meu querido Evaldo... A Igreja no meu YouTube e no YouTube da Igreja da Luz do Mundo também estará presente no Facebook. O que eu te peço é exatamente isso. Dê aí para nós os seus endereços e os endereços da própria igreja para que as pessoas possam te encontrar e, na sequência, fala quais são os horários que você está tendo live ou você vai estar tendo culto com transmissão online. Por favor, reverendo Evaldo. Ok, o nosso endereço é lá em Laranjeiras, mas por enquanto não estamos. Endereço eletrônico aqui, das suas mídias. Facebook seria facebook.com/evaldo.beranger. Facebook. YouTube, youtube.com/Evaldo Beranger, sem ponto. Tudo junto. Instagram, temos Instagram, Igreja Luz do Mundo, não, IP Luz do Mundo. IP Luz do Mundo. E o meu Instagram, Evaldo Beranger, @Evaldo Beranger. Nesta semana, Evaldo, só um instantinho. A Anne é o que? Sua irmã? Anne é irmã, né? Minha irmã. Anne é sua irmã. Minha irmã. Ela está dizendo que no YouTube e no Face está misturando o som. É ela que fica vigiando se o seu microfone está aberto? Eu devo ter feito alguma coisa errada aqui. Depois eu te mando o link, você vai disponibilizar, tranquilamente. Fala aí pra gente aí os seus próximos encontros aí. Nós teremos, todos os dias, às 18h30, nós temos nosso culto da família Luz do Mundo. Dura meia hora, 40 minutos. Nós oramos pelos enfermos, cantamos. Muitos irmãos mandam músicas gravadas, eu coloco no ar para que as pessoas
participem e ouçam e estejam conosco. Nesta semana, na quinta-feira, eu tenho 2 lives especiais. Umas 3 horas da tarde, no Seminário Presbiteriano, no YouTube do Seminário Presbiteriano, onde nós estaremos falando com o Adelino, nosso capelão, e com o Homer, o nosso diretor. Eu estarei junto lá. E à noite, a Confraria do Café. Confraria do Café, onde a gente toma um cafezinho juntos e fala sobre muitos assuntos. Nessa quinta-feira, às 9 horas da noite, Confraria do Café, nos nossos, principalmente no YouTube, só no YouTube, é verdade, só no YouTube, eu estarei falando com Mário Pérsico, que é um amigo meu de infância, que hoje é dramaturgo e autor de peças e ator em Sorocaba, e tem um trabalho, uma escola de teatro maravilhosa, e nós conversávamos sobre coisas muito interessantes. Ele era ateu, hoje eu não sei, mas a gente discutia muito sobre fé, sobre teatro, sobre vida com Deus, e tivemos altos bate-papos muito bons. E nós, nessa quinta-feira, vamos reviver aqueles bate-papos de adolescência e rever o meu amigo Mário Pérsico, que estará conosco. Muito bom. Fora os domingos, que nós temos os cultos nos horários normais. Quais são os horários? Nós temos às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Eu estou fazendo um panorama do Apocalipse, de um ponto de vista literário. Depois nós temos o culto às 11 horas. Entre as duas coisas, a gente tem aquela comunhão com os irmãos através do Zoom, e não dá para a gente transmitir. Mas às 11 horas nós temos um culto transmitido, e depois às 18h30 à noite, o culto da noite. Maravilha. Reverendo Evaldo Beranger, meu amigo de longa data, que Deus te abençoe, continue a te abençoar. Quero reiterar para aqueles que entraram posteriormente o quanto você é admirável. Seu ministério, a sua vida, a sua lealdade, o seu carinho com todos é algo assim muito especial. Você é um grande mestre que tem uma habilidade muito especial, não apenas para aprender, mas para compartilhar. É fruto da minha admiração pessoal e da admiração da Igreja das Américas. Nós te admiramos e é sempre bom ter você mais perto, e com a graça de Deus nós vamos estar cada dia mais perto. Quero dizer para vocês que nós vamos estar amanhã aqui com mais uma live às 18 horas. Eu convido você para estar com a gente aqui amanhã com o reverendo Cid Caldas. E você, hoje à noite, hoje às 20 horas, a nossa SAF Américas, eu vou estar na live com a nossa SAF Américas hoje, 8 horas. Então é no meu Instagram e no Instagram da SAF Américas. Evaldo, 1 minuto para a gente orar. Dê um beijo na Bia, um beijo na sua mãezinha, um beijo em todo mundo. Que privilégio. Se a Bia aparecesse, aí eu ia ficar alegre a beça, mas eu não posso insistir, porque eu sei que em casa é casa. Está no meio da... Então vai lá. Evaldo, 1 minuto. Eu peço que você ore por nós todos, dizendo que já essa nossa live vai estar disponível no YouTube, canal do YouTube da Igreja das Américas. Amém. Querido Deus, eu quero te agradecer por esta boa conversa com meu amigo J.R. Vargas. Agradecer, Senhor, pelas coisas boas que pudemos conversar, por esses assuntos que são infindáveis, mas que falam tanto e profundamente ao meu coração e ao coração de cada um de nós. Obrigado por todos aqueles que estão conosco. Eu te peço por aqueles que estão enfermos. Eu te peço por aqueles que estão passando lutas. Eu te peço pelos profissionais de saúde, por todos que estão trabalhando para nos abençoar. E te peço em nome de Jesus que o Senhor nos despeça na tua paz e na tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu amigo. Deus abençoe. Deus abençoe você e sua casa. Deus abençoe a turma toda aí. Já no YouTube da Igreja das Américas, e o Instagram é saf.américas. Saf.américas. Daqui a pouquinho, às 8 horas, estarei junto com Patrícia Franco e as meninas da nossa igreja. Evaldo, um abraço, querido. Deus abençoe. Até breve. Um abraço, Deus abençoe, e logo abraçaremos ao vivo. Amém. Bênção pura. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Amém.